Fala, meus Championers! Tá decidida então a final da Liga dos Campeões. Teremos aí Inter de Milão e Barcelona. Levanta a mão quem achava que essa seria a final antes da temporada começar. Uma final pouco provável, né? Mas acho que depois que o campeonato começou, principalmente a fase de mata-mata, o desempenho desses dois times eu acho que é uma final incontestável. Jogaram muita bola, merecidamente chegaram nessa grande final. A Inter que passou pelo Bayern de Munique, sempre difícil, apesar de que esse Bayern não é aquele Bayern que a gente está acostumado a ver em Liga dos Campeões, mas ainda assim é o Bayern de Munique. Eliminou também o Barcelona. Chega com grande moral a Inter, a segunda vez nos últimos 3 anos para essa final, e pega o PSG que derrotou agora há pouco o Arsenal. PSG que foi o grande vilão dos times ingleses nessa fase de mata-mata, eliminou o Liverpool nas oitavas, eliminou o Aston Villa nas quartas, as duas eliminações na Inglaterra, e eliminou há pouco o Arsenal lá em Paris. Acho que quem viu o jogo vai concordar que foi uma classificação para lá de justa do Paris Saint-Germain. Né, o time muito melhor nas duas partidas, já tinha sido melhor lá em Londres, na vitória por 1-0. Inclusive, foi uma vitória até magrinha, um placar um pouco injusto pelo que foi aquela partida, porque o PSG foi muito melhor, poderia ter sido pelo menos 3-0, mas 1-0 estava com a vantagem de empatar em casa e hoje venceu também sem sustos o Arsenal, que fez até uma partida melhor do que na semana passada. Dessa vez a gente viu um Arsenal um pouco mais agressivo, buscando o jogo, pressionando a saída de bola, o Arteta orientando e exigindo que o time apertasse a marcação o tempo todo. Então, uma mudança de comportamento a gente viu do Arsenal em campo. Mas o Paris Saint-Germain sobra, né? A confiança do PSG é uma coisa absurda, principalmente na Champions, como esses caras estão jogando leve. E muito também se deve ao Donnarumma, porque o que o Donnarumma fez no comecinho do jogo, o Donnarumma mudou o que poderia ter tomado um rumo diferente o jogo, né? Foram pelo menos duas defesas difíceis, é, antes de sair o primeiro gol, ainda quando estava 0-0, depois teve mais uma no segundo tempo, um chutaço do Saka. Donnarumma se redimindo, né, depois de ter sido muito criticado naquela eliminação em 2022 para o Real Madrid, quando as pessoas falaram que foi falha dele, eu também achei que foi falha dele nos gols do Real Madrid. E dessa vez ele muito bem, inclusive recuperando a confiança, porque nessa temporada ele acabou até perdendo a posição de titular em alguns jogos para o Safonov. O Safonov assumiu a titularidade numa parte da temporada. O Luiz Henrique falava que todos os jogadores tinham que estar à disposição, todos os jogos e tudo mais. Dava uns recadinhos nas entrelinhas para o Donnarumma, mas ele voltou muito bem na semana passada, muito bem também contra o Liverpool, contra o Aston Villa e hoje fechando o gol, um cara fundamental para manter, que fez o Paris Saint-Germain ter mantido a tranquilidade, porque se toma um gol no começo da partida, que já deixa o placar agregado empatado, a gente sabe que já começa a criar aquele clima ruim no estádio, entre a torcida, aquela desconfiança. Será que não vai ser hoje de novo? Toda aquela preocupação, parece que é um karma que carrega. Então, graças ao Donnarumma, as defesas do Donnarumma, o PSG conseguiu ter uma partida bem mais tranquila. Mas aí quando sai o gol do Fabian Ruiz, né, um chutaço de primeira, o Arsenal era melhor, mas o gol do Fabian Ruiz mata o Arsenal de vez. Daí a partir dali ficou muito difícil, porque tinha que fazer 2 gols para empatar o jogo, para levar para a prorrogação. E um Arsenal que, apesar de ter melhorado em relação ao desempenho da semana passada, mas assim, errando muitos passes fáceis, inclusive. O que não é uma característica desse time do Arsenal, tem o passe no pé, o toque na bola direitinho, passe preciso. Talvez o nervosismo de ter que buscar o gol rápido, de ter que fazer o gol contra o adversário, na casa do adversário, tenha atrapalhado um pouco. Mas isso também prejudicou muito o desenvolvimento das jogadas criadas pelo Arsenal, né? Esse excesso de passes errados. Depois, um pênalti ainda para o Paris Saint-Germain a favor, a bola toca no braço do Lewis Kelly. Na hora, quando eu vi o lance, eu já falei, foi pênalti. Depois o VAR chamou, o Vitinha lento demais para aquela cobrança. Não dá para entender por que demora tanto para cobrar um pênalti.
corre para a bola e bate, né? Não, vai andando devagarinho, dá todo o tempo do mundo para o goleiro pensar, para o goleiro ver onde é que você vai chutar aquela bola, e o Raya foi muito bem, parou o pênalti do Vitinha, depois o Hakimi fez 2-0, e aí acabou de vez com o Arsenal, que até diminuiu um minuto depois com o Saka, colocou aquela pontinha de esperança que agora o Arsenal vai reagir, mas não tinha forças para reagir. Segundo tempo, quando o Arsenal precisava dos gols, precisava ir para o ataque, parecia era que o Paris Saint-Germain que precisava fazer saldo, porque assim, o domínio do Paris Saint-Germain foi absoluto. É bem verdade que o PSG também tem uma vantagem contra o Arsenal, que chega para esse fim de temporada com um elenco totalmente saudável, né? O Paris Saint-Germain, Dembélé estava com uma lesão, ele não começou como titular, ele entrou no segundo tempo, mas assim, voltou a jogar em ritmo de jogo, mas o Paris Saint-Germain com seus principais jogadores à disposição. E o Arsenal, que sofreu com muitas lesões nessa temporada, no final do ano já, jogadores importantes, Havertz, o Gabriel Jesus, e agora nesse ano, o Gabriel Magalhães, também jogadores que fizeram uma boa temporada pelo Arsenal enquanto estiver em campo, mas tantas lesões assim, foram muitos problemas para o Arteta, e aí você olha para o banco de reserva, você não tem peças à altura para substituir, isso acabou sendo crucial para a derrota do Arsenal, para essa eliminação do Arsenal na Champions. Talvez se pudesse competir em igualdade, com todo o elenco também à disposição, saudável, como estava o Paris Saint-Germain, pudesse fazer um pouco mais de frente. É bonito ver esse Arsenal jogar. Fazia tempo que a gente não via esse Arsenal tão encaixadinho, com tanta vontade, muito melhor do que no ano passado, na temporada passada com o próprio Arteta, e acho que para a próxima temporada, certamente o Arteta vai permanecer e deve vir um time ainda mais forte, muito inteligente. O Arteta como treinador, e bonito de ver o Arsenal novamente aparecendo no cenário europeu, não só mais como um figurante, fazendo número. Temporada passada já fez bonito, nessa temporada fez bonito de novo, já está classificado para a próxima Liga dos Campeões. Então, assim, a gente vê do Arsenal também, temporada a temporada, começa novamente a criar essa identidade, um pouquinho desse DNA vai se fortalecendo em competir no torneio europeu, o que dá casca até para jogos importantes do próprio campeonato inglês, em partidas que podem decidir o título e tal, que às vezes o Arsenal acaba perdendo, né, pontos, jogos em detalhes, e assim isso vai dando casca para os jogadores, casca para o próprio técnico, mas assim, de uma maneira geral, o Paris Saint-Germain mais do que merecido, e agora essa torcida vai poder viver pela primeira vez a emoção de ver um time jogando a final da Liga dos Campeões, porque em 2020, quando o PSG chegou na final, era época de pandemia, aquela final foi com os portões fechados, então o PSG perdeu para o Bayern de Munique, mas o torcedor francês teve que assistir de casa, não teve como assistir do estádio. Agora sim, eles vão tomar Munique, é uma das torcidas mais apaixonadas da Europa, os caras cantam o tempo inteiro, o PSG vencendo, perdendo o jogo, não importa, eles não param de cantar. Só imagino a festa que vamos ter em Munique, porque são duas torcidas completamente enlouquecidas, a torcida italiana também ensandecida, apaixonada até o talo por essa Inter de Milão, e o Paris Saint-Germain também. Munique que pode ter mais uma vez um campeão inédito, né? Já as finais que foram em Munique sempre tiveram um campeão inédito. Fiz aqui uma listinha. Em 79 foi o Nottingham Forest, em 93 o Olympique de Marseille, em 97 o Borussia Dortmund e em 2012 o Chelsea, pela primeira vez também sendo campeão europeu. Inclusive esse jogo do Chelsea na própria Allianz Arena, vencendo o Bayern de Munique naquela decisão. Então agora é um temperinho a mais para o torcedor francês acreditar, porque o Paris Saint-Germain também pode ser campeão lá, seria mais um campeão inédito em Munique. Dia 31 é o encontro entre italianos e franceses, vem aí mais um jogaço de Liga dos Campeões, é a grande final, é o grande momento da temporada, o momento mais aguardado de toda a temporada, mas também já é o momento que começa a deixar saudades, porque a gente sabe que está acabando e que volta só daqui 2 meses e meio, a Champions de novo, mas são times que mereceram muito chegar para essa final. Eu acho que Inter e Paris Saint-Germain têm mais jogo em uma decisão do que se fosse Inter
e Arsenal. Eu acho o Paris Saint-Germain um time que propõe mais o jogo com a bola no pé, aposta mais na velocidade. A Inter tem uma defesa muito forte, mas tem os seus atacantes muito bons também, em grande momento, vai ter tempo para recuperar o Lautaro Martinez, vai ter tempo para recuperar o Thuram, dois jogadores fundamentais no esquema tático do Luiz Henrique. Enfim, é uma final que promete demais, não consigo imaginar um favorito para essa decisão, por camisa, por tradição, por estar acostumado a jogar Liga dos Campeões no mais alto nível, a Inter pode ter um pouquinho de vantagem. Mas esse PSG, por nunca ter sido campeão e por estar sedento para entrar nessa galeria dos campeões europeus, o PSG também não vai deixar barato. O Luiz Henrique quer fazer história, ele já falou isso algumas vezes, que ele está em Paris para fazer história. É um partidaço. Dia 31 de maio, veremos o que acontece em Munique. É isso aí, meu povo. Quem teve até agora aqui no vídeo, dá uma moral, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, compartilha. E é nóis, a sorte está lançada. Valeu!